Silencinho aqui, primeira vez. Glória a Jesus. Espírito Santo abençoe cada um em nome de Jesus, né? Que Ele possa nos dar entendimento, discernimento, autoridade, intrepidez, ousadia e do seu poder, a qual é o poder de Deus que nós sabemos, né? A sua palavra, em nome de Jesus. Os irmãos abram suas Bíblias. Em João capítulo 15. Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia, te louvamos e bendizemos, Senhor Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, e pelas que ainda fará, Senhor Jesus, e também aqueles que te amam, e aqueles que te amam, Senhor Jesus, também diz nas suas escrituras, Senhor Jesus, que guardará, Senhor Jesus, a tua palavra, e o Pai, Senhor Jesus, o amará, e o Senhor e o Pai virá, Senhor Jesus, para fazer, Senhor Jesus, nele morada de Deus em espírito e em verdade. Senhor Jesus, que a graça do teu Espírito Santo, Senhor Jesus, possa cada dia nos conduzir em toda a nossa maneira de viver, de falar, de agir, de sentir, tomando posse do nosso ser, Senhor Jesus, nos conduzindo em nome de Jesus, segundo o teu querer, segundo o teu efetuar. Em nome de Jesus, abençoa a vida, Senhor, dos meus irmãos que aqui estão, a vida dos que não puderam vir, Senhor, os irmãos que estão, Senhor Jesus, nos ouvindo pela live, os irmãos que estão em Cajamar, Senhor, os irmãos que estão em muitos outros lugares, louvando e bendizendo, Senhor Jesus, o teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra e toda glória, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, João capítulo 15, uma palavra muito conhecida, né, irmãos? Que fala assim no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, né? Hoje, irmão, eu consigo discernir que uma das árvores que não deram fruto foi os judeus, né? E a quem Jesus ele limpou para que desse mais fruto? Os gentios. E hoje, irmão, em figura, e judeus e gentios, né? Também dentro da igreja tem os que dão frutos, tem uns que dão menos, outros que dão mais, né? E alguns que não dão nada. Mas esses que não dão nada, irmão, nem é preciso se preocupar, né? Porque eu assemelho as pessoas que são assim, com aquela parábola do joio e o trigo. Quando muitas vezes a gente fala assim para o Senhor, quero que tiramos, né? E o Senhor falou, não, deixa crescer junto. A meu tempo, né? Ao meu tempo, eu vou tirar. Quer dizer, naquele dia, e muitas às vezes nem permanece também, né? Muitas vezes, às vezes, muitos não permanecem também. Por quê? Porque não dá fruto. Ouvem da palavra, são participantes, né? De muitas coisas na igreja, no amor, nas confraternizações, na comunhão, não é verdade? E só que não dão fruto. Não dão fruto. Por isso Jesus ele falou, toda vara que em mim não dá fruto, atira. Eu assemelho aos judeus, por quê? Porque ele veio para o que era? Seus, correto? Mas os seus não o receberam. Aí eu penso, se eles nem o receberam, ia dar tempo de dar fruto? Que fruto que eles tiveram? Teve um fruto de rejeição.
Eles rejeitaram o Senhor da glória. Então, muitos são assim hoje. Eu acabei vendo uns vídeos que eu não sei se a incredulidade está tão, não posso dizer assim, que está tão forte desse jeito, meu Deus, que, ou se é que a pessoa está fazendo aquilo para ganhar dinheiro, para ganhar status no YouTube, né? Onde a pessoa pergunta para as pessoas que estão passando na rua, né? Se elas creem em Jesus. E a maioria daquelas pessoas que aquela pessoa perguntou, falava que não cria. Não. E não dava nem tempo da pessoa falar, mas por quê? Não e tchau, acabou, tchau. Né? E aí eu fiquei assim, pasmo. Fiquei pasmo porque eu mesmo nunca vi alguém dizer na minha face que não cria em Jesus, né? Mas muitos não precisam nem dizer. Hoje, com o entendimento da palavra, não precisam nem dizer. Porque pelos frutos é que se conhece a árvore. Muitos dizem que creem, muitos dizem que é de Deus, mas os frutos é que prova que árvore que é, se ela é boa ou se ela é má, né? Se é uma árvore boa ou se é uma árvore má. Se os frutos são bons, como diz a palavra, não tem árvore boa dando os maus frutos, e nem árvore má dando os bons frutos, né? Não tem como. Se a árvore é má, os frutos dela não vão ser bons, a não ser que sejam em Cristo. Aí a de má, ela vai passar a ser boa, assim como nós. Nós um dia éramos trevas, mas por causa da glória, por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, por causa do seu amor, não somos mais trevas. Somos luz no Senhor. Mas isso porque é de nós mesmos isso? Não, é por causa da sua graça, por causa do seu amor, por causa da sua justiça. Por isso nós fomos feitos, tem um louvor que fala, né? Justiça, fomos feitos justiça, justiça de Deus, em ti, Senhor Jesus. Quer dizer, em Jesus nós fomos feitos justiça de Deus. Em Jesus nós fomos feitos luz, né? E lutamos para ser uma boa árvore. Porque aqui, irmãos, na figura aqui, Jesus ele está dizendo o quê? Que nós somos árvores, né? Nós fazemos parte, né? Da árvore que é, né? Mas só que o que tem que correr nas nossas veias? A videira que é Cristo. A videira verdadeira. Que assim como Jesus ele fala, ó, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, então nós de nós mesmos, o homem de si mesmo, ele não pode dar fruto nenhum. O único fruto, irmão, que ele vai dar é para as trevas. O único fruto que ele vai dar de si mesmo é o que vai levar ele para o abismo. É o que vai levar ele para a morte. Mas para a salvação, ele de si mesmo ele não pode dar fruto nenhum, se não estiver em Jesus, né? Por isso Jesus fala, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se o homem, se nós, qualquer ser que queira, que tenha o propósito de se achegar a Deus, que quer ter o propósito de ir para o céu, né, irmãos? De se livrar deste mundo. Se não estiver em Jesus, nada feito. E se Jesus também não estiver nele, né? Porque Jesus fala, está em mim, eu em vós. Muitos estão em Jesus. Nós vemos que muitos estão em Jesus. Muitos vão para as igrejas. Muitos vão, né,
lá, louvam, participam de muitas coisas, mas, porém, quando você vai ver a vida do cidadão, não condiz com a vida de cristão. Ou seja, ele está em Jesus, mas Jesus ainda não está nele. Não está nele. Porque, irmãos, antes era muito difícil você ver um cristão, um crente, mentindo, né? Hoje parece que ficou normal. Você vê mentira na boca do cristão. Você vê a pessoa que vai lá, participa da ceia, né? A pessoa que louva lá na frente, lá, que vai lá e diz o seu testemunho, né? E você vê a pessoa mentindo. Você vê a pessoa falando palavra torpe. Você vê a pessoa cobiçando. Ficou normal. Mas Jesus, ele nos ensinou que nós não podemos nos conformar com este mundo. Quer dizer, aqueles que se dizem cristãos estão se conformando com esse mundo. E não pode ser assim. Está virando um ecumenismo. Cada um na sua crença, né? Cada um na sua religião, porque Deus é um só. Realmente, Deus é um só. Mas Deus, ele não barganha com ninguém. Deus, ele não barganha com o pecado. Deus, ele não é como diz a palavra, né? Que concórdia tem com Cristo e Mamon e Belial? Não tem nenhuma concórdia. Que concórdia tem a luz com as trevas? A palavra é bem clara, né? Nós vemos muito isso daí, virou normal na vida de muitos aí, não, né, irmão? Não nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, eu oro e peço muitas vezes que o Espírito Santo possa salvar a muitos, acordar a muitos, né? Dar um peteleco na nuca de um, na orelha de um e, vigia, olha para frente, olha para a palavra, olha para as Escrituras. Jesus falou, né? Examinar as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna. Então Jesus fala, está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, existe um processo na vida do homem, né? Existe um processo. Que processo é esse? O homem, ele vê a luz é Jesus. Aí, se ele crê e quiser sair das trevas, da onde ele está, Jesus, ele fala assim, né, irmãos? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz mas negar-se a si mesmo não é só uma vez que nós nos negamos a nós mesmos, né? É a cada dia. É a cada dia. Muitas vezes você está cansado, né? Você veio do serviço, hoje eu não vou não, hoje eu estou cansado. Quer dizer, aí você não veio, né? Não veio ouvir a palavra, louvar o Senhor Jesus Cristo, ter uma comunhão com os irmãos. Eu neguei a mim mesmo? Não. Eu fiz a vontade da minha carne. Por quê? Minha carne estava cansada. Nossa, irmão, você não sabe o que eu fiz hoje. Irmão, mas Deus sabe o que você fez, né? O que nós fizemos. Então, negar não é só uma vez. Eu me neguei e agora estou em Cristo. Não. Você pode ver que a cada dia, a cada momento da sua vida, você precisa se negar. Não é verdade? É verdade ou não é? A cada momento da sua vida, você precisa se negar. Para quê? Para Jesus, para segui-lo, para tomar a sua cruz e seguir a Ele, né? Porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Se nós não empregarmos força, nós não vamos chegar lá. Então, nós temos que fazer força, mesmo. Isso faz um tempo, não sei quantos já foram, mas eu já fui umas
4 vezes, lá na antena do Pico do Jaraguá. Quantos já foram para lá? Nenhum? Já foram? Para você subir todo aquele escadão lá, irmão. Você precisa fazer força ou não precisa? Se você não fizer força, você chega lá? Pois é. E é alto, né? O negócio, você vai nos primeiros degraus, você até que vai de boa. Quando começa a chegar na metade, o negócio começa a ficar ofegante, né? E as pernas, a junta começa a doer, né? Aí você dá uma paradinha, olha lá para baixo, lá era melhor você nem ter olhado, né? Eu falei, meu Deus do céu. Pois é, o negócio é tenso lá. Outro dia eu fui, não vou falar não, senão, para não humilhar os irmãos. Não, subi de bicicleta, mas com a bicicleta nas costas. Mas quase morri, viu? Mas tem que empregar força. Para tudo que você for fazer, você tem que empregar força, irmão. Se você vai para o trabalho, sua carne quer ir para o trabalho? Aí eu lembro daquela história, né? Que nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Mas nenhum trabalho é ruim, né? Mas você não tem que empregar força para acordar? Né? Eu lembro de um dia que eu deixei lá no Soneca. Quantos aí conhecem o modo Soneca? Eu deixei 5 minutos. De 5 minutos foi para 1 hora. Aí eu cheguei atrasado. Eu falei, nunca mais eu fico no Soneca. Então, despertou, tem jeito, a carne já levanta daquele jeito, mas se não se negar, você não vai. Assim é para Jesus, irmão. Se não se negar, você não vem mesmo. Se não se negar, você não ama mesmo. Se não se negar, irmão, você não perdoa. Se não se negar, você não ajuda. Porque isso tudo é se negar. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Né? Fazer notório a sua graça e a sua misericórdia em sua vida, em nossas vidas. Mas sem Ele, nada poderemos fazer, porque Ele é a videira. Como diz a palavra, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, nós temos que estar em Jesus, e Ele em nós, ou seja, as suas palavras. Porque as suas palavras, que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus é o verbo. O que é verbo? Palavra. A palavra da salvação, a palavra da verdade. Então, nós temos que estar em Jesus e a palavra dele tem que estar em nós. Tudo que o Espírito Santo ele nos ensina, irmão, através da sua palavra, que é Jesus, né, que é o poder de Deus, tem que estar em nós. E temos que fazer o quê? Fazer notório tudo aquilo que ele tem nos ensinado, para não fazermos o seu sacrifício em vão. Quer ver? Mateus capítulo 3. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 3. Eu estava tentando lembrar desse versículo aqui, eu falei, meu Deus, como que eu esqueci esse versículo? É um versículo que até as crianças ouviram tanto, né, no cultinho. No versículo 10. Só um momento, irmãos. No versículo 8 em diante. Fala assim, ó, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo,
temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, tinha muitas árvores lá, né, irmãos, que não estavam produzindo bons frutos. E eu assemelho também aqui, né, não somente aos judeus, mas há muitos que hoje ouvem o evangelho, ouvem a palavra e dão de ombro. Quer dizer, viram as costas para o evangelho. Porque naquele dia, irmãos, a decepção consigo mesmo vai ser tão grande. A decepção consigo mesmo vai ser muito grande mesmo. Então, Jesus, ele disse, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João aqui, ele antes que Jesus mesmo viesse dizer, o Espírito Santo, ele moveu na vida dele, né? E disse, ó, o Salvador está vindo aí. A árvore que não der bom fruto vai ser cortada. Tanto que ele tem uma parte que ele diz, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Né? Verso 7. É ele mesmo. Nem vi aqui. Olha só. Ele fala, né? E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quer dizer, quando os fariseus eles apareciam, irmão, era só para curiar, era só para ver no que ia dar. Vamos lá, vamos ver no que vai dar. Quer dizer, eles não tomavam posse, né? Eles não abriam os seus corações para que o Espírito Santo pudesse entrar e fazer a obra. Quer dizer, eles estavam nas trevas e preferiram permanecer nas trevas, mesmo vendo a luz. Assim é muitos hoje. Muitos hoje, eles vêm para a luz, né? Mas só vem o corpo, porque a mente está lá nas trevas. Só vem o corpo. Ele vem para ver no que vai dar. Ele não vem para tomar posse. Quer dizer, pelos frutos se conhece a árvore, Jesus ele disse, né? E estando nele, irmão, e ele na árvore, ou seja, no homem, é impossível que ele não venha dar bom fruto. Isso é impossível. Mas tem que estar nele e ele em nós. Então, um louvor que fala, né? Melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Dar a quem pede, ao que tem fome, contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Ou seja, muitos dão sem amar. E aquele que ama? É impossível amar sem dar. Ele vai dar. Se ele ama, ele vai se propor, né? Ele vai ajudar, ele vai amar, ele vai fazer as coisas de um bom cristão, né? Se é possível dar sem amar, quanto mais amando. Quanto mais amando. Não é verdade? Volta lá em João, capítulo
15. Terminar. Então, no 7, paramos no 7, né? Ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Frutos de justiça. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Olha só, irmãos. Aqui nós vemos no versículo 16, nós temos um exemplo aqui das obras da carne e o fruto do Espírito. Jesus, ele quer que nós demos frutos, né? Mas não venhamos estar nas obras da nossa carne. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, a nossa carne, ela não vai querer, em momento algum, dar frutos para Jesus. Ela não vai querer dar frutos para o reino. Jamais. Não tem como. É por isso que nós temos que empregar força. E Jesus mesmo falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se sua carne, suas vontades. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E negar-se a si mesmo é cada momento. É cada dia. Todos os dias nós temos que nos negar, né? Todos os dias. Um exemplo, né, irmãos? Eu também já fui pego muitas vezes. Assim, teve noites que eu não consegui dormir na madrugada, que eu fui lá e eu entendi que o Espírito Santo queria que eu orasse, eu fui lá e orei. E já teve dia que não. Quer dizer, eu não cumpri a vontade do Espírito. Cumpri a vontade da minha carne, porque a minha carne queria deitar, né? Queria dormir, queria descansar, né? Mas nós temos que lutar. Jesus, ele não falou aquele que for santo herdará a coroa da vida, aquele que tiver 100%, mas aquele que quando ele vier e achar lutando, herdará a coroa da vida. Então nós temos que lutar. Lutar contra quem? Contra a nossa carne mesmo, a vontade dela. Ou seja, os principados e potestades e as hostes espirituais da maldade do ar, eles trabalham aonde? Eles trabalham na nossa carne. Ou seja, envia setas, dardos, pensamentos. Não é isso? Muitas coisas que não condiz com Jesus. Muitas coisas. E se não estivermos em Jesus, não estivermos no entendimento de Cristo, nós somos facilmente levados
por essas setas, por esses dardos, por essas vontades nocivas, né? Que atrapalham a vida espiritual do cristão. É por isso que Jesus, ele diz, está em mim e eu em vós, porque sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer, né? Então aqui, ó, paramos no 17, o 18, ó. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, muitos têm esses tipos de frutos aqui, né? Mas no 22, ó, fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é caridade. Então nós temos que dar frutos dignos, ou seja, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Uns aos outros. Ou seja, o fruto do Espírito, Jesus ele quer que nós cresçamos muito mais a cada dia, em bondade, em caridade, em benignidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, verdade. Ele quer que nós venhamos o quê, irmão? Crescer nessas coisas, para que o seu nome possa ser glorificado, para que em tudo Jesus possa ser glorificado em nossos corpos mortais, em nossos membros que estão sobre a terra, né? Quer ver? Aqui no Efésios capítulo 5, abre aí. Isso mesmo. No versículo 1 diz assim, irmãos, olha só, vamos terminar aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Mas para nós fazermos isso aqui, nós temos que estar cheios do quê? Dos frutos do Espírito. Dos frutos do Espírito. Ou seja, e para nós estarmos cheios do fruto do Espírito, a videira tem que estar
em nós. Jesus tem que estar em nós, porque senão nós não podemos fazer nada. Nada. Não vamos ter força. Jesus é quem nos dá essa força. Jesus é quem nos dá, né, condições de lutarmos e vencer. Mas temos que lutar. Temos que lutar. Como é que nós vencemos uma guerra? Parado? Não, né? Nós não vencemos uma guerra parada. Temos que lutar. Temos que lutar, irmão. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém, irmãos? Até aí. Então, que possamos, a cada dia, nos encher do fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, irmão, nós sabemos que é bondade, justiça, caridade, né? Benignidade, mansidão, temperança. E Jesus, irmãos, tem que ser o quê? Em nós. É Ele que vai nos dar dessa graça. É Ele que vai nos preencher de tudo isso daí. Amém? Para que possamos vencer no dia mau. Para que possamos vencer a nossa própria carne. Vencer as nossas próprias vontades. Vencer os principados e tudo que há neste mundo. Porque essas coisas estão no mundo, irmão. Por isso mesmo Jesus, ele nos diz, né? Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque essas coisas vêm daí. Vêm do mundo. Então, que o Espírito Santo possa, cada dia, acrescentar mais sabedoria, mais entendimento na vida dos irmãos, mais obediência, mais temor, né, irmãos? Muito mais temor, para que possamos honrar o Teu nome, em tempo e fora de tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém?